Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o Oeste Sem Filtro. Todos os créditos ao canal do Oeste Sem Filtro. O link do canal deles está aqui na descrição e no comentário fixado. Então segue eles lá. E para quem apoia o canal, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí. E a sua opinião no final do vídeo, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um oi, já ajuda esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Esse vídeo aqui está bombástico, lembrando todos os créditos ao Revista Oeste. Então, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Estou aqui com o deputado Paulinho da Força, que acabo de escolhê-lo como relator do projeto 2162 de 2023. Quero lhe desejar, Paulinho, sucesso no trabalho, que você possa agir com equilíbrio e que ao final possamos construir a pacificação que o Brasil precisa. Hugo, obrigado pela confiança, a você também, aos líderes aqui, especialmente do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com o país pacificado. Nem tanto a extrema-direita, nem tanto a extrema-esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil, que a gente possa pacificar o país. Paulinho se reuniu com Mota ontem, poucas horas depois da aprovação da urgência da proposta de autoria do deputado Marcelo Crivella. Em entrevista coletiva, o parlamentar contou que mantém proximidade com ministros do Supremo. Tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles e também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né, você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo, aí não resolve. Então por isso também vou dialogar com o Supremo Tribunal sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito com o Supremo. Acho que isso é uma coisa que está mais ou menos pacífica com os nossos pares. Paulinho da Força afirmou que vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na próxima semana para tratar desse assunto. É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. O relator da anistia afirmou que o projeto está sendo discutido na Câmara e também no Senado e reforçou que precisa ser aprovado por ambas as casas. Possibilidade não existe. Nós temos conversado também com o Davi Alcolumbre. Eu pessoalmente tive com ele 2 ou 3 vezes a semana passada. O Hugo tem conversado todos os dias. Então a ideia é construir uma coisa mais ou menos conjunta com o Senado para que a gente não tenha esse problema lá no final. Então, Paulinho da Força ainda esclareceu que não há previsão de anistia ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita é impossível, né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que nós vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. O Silvio, a gente começa com você. Na noite de ontem, então, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência da anistia. Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários. Agora, com essa urgência, facilita a tramitação, né? Significa que não precisa passar ali pelas comissões, acelera o processo. E aí, algumas surpresas pelo caminho. Primeiro, a indicação do relator, Paulinho da Força, do Solidariedade. A gente exibe aí no placar a votação de ontem. E também uma segunda surpresa, talvez, o texto que foi apresentado do Marcelo Crivella, um texto ainda de 2023, que foi o texto agora que Hugo Mota apresentou para ser o ponto de partida dessa nova discussão do projeto de lei da anistia, Silvio. Vamos resumir aqui, Paula, de uma forma breve. Bom, primeiro, a oposição comemorou, evidentemente, foi uma vitória no plenário, não só contra o governo Lula da Silva, mas também contra o Supremo Tribunal Federal. Um primeiro passo para tentar frear
todo esse movimento autoritário que a gente acompanha no país contra o legislativo por parte dos ministros de toga. Isso é fato, comemorou, foi uma construção com o apoio de partidos do centro. O Sóstenes Cavalcante disse isso na tribuna, citou nominalmente alguns presidentes de partidos que, aliás, foram beneficiados pela tal PEC da blindagem, né? Eles acabaram protegidos nessa votação da Câmara, também de investigações criminais, como os deputados serão, mas a partir daí a gente já vai para um segundo momento, que é a discussão do texto. Então vamos avançar aqui a fita. O texto vai ser construído, sim, mas com Paulinho da Força é impossível. Impossível. Quando alguém abre uma discussão dizendo que não teremos uma anistia ampla, geral e restrita, pode parar, pode levantar da mesa, porque foram enrolados mais uma vez. A direita foi enrolada pelo senhor Hugo Mota, afinal, ele é o padrinho dessa nomeação, do relator, Paulinho da Força. Eu quero relembrar um episódio aqui, Paulo, talvez a gente até volte a comentar, mas para não me alongar. O Paulinho da Força foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, na primeira turma, essa mesma que julgou agora Jair Bolsonaro, mas com outra formação, eram outros ministros. Ele foi condenado por desvios do BNDES, 350 milhões de reais, crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele foi condenado, inclusive, à perda do mandato de deputado. Paulinho da Força Sindical. Vejam, senhores, o que aconteceu depois. Em 2023... o plenário do Supremo Tribunal Federal decide avaliar, decide julgar, decide analisar, coloque o verbo que você quiser, tá? Embargos de declaração, embargos declaratórios, não são embargos infringentes. Embargos infringentes quando dois integrantes da turma abrem uma divergência, aí sim o plenário é chamado para resolver essa divergência e pode ter um destino diferente. No caso do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, o único voto dissonante foi o voto, a única voz foi a do ministro Luiz Fux. Pois bem, Paulinho, a mesma coisa. E aí, analisando embargos declaratórios, o Supremo cria uma novidade. Resolve anular a condenação de Paulinho da Força Sindical. Quem é o ministro que abre esse debate e sai vitorioso e Paulinho não deve mais nada para a justiça? O ministro Alexandre de Moraes. Bom, depois desse panorama, dessa apresentação de quem é Paulinho da Força, resgatando aí o histórico dele no Supremo, Piotr, realmente Hugo Mota jogou água no chope aí da oposição nesse projeto de lei da anistia ao nomear, indicar o Paulinho da Força para ser o relator, né? Ele que já acabou de confessar, admitir que vai pedir a bênção para o Supremo Tribunal Federal para discutir esse tema. É uma das entrevistas mais vergonhosas de um deputado que eu já vi na minha vida. Mas antes eu preciso fazer menção ao brilhante resumo que o Silvio fez aqui de quem é o Paulinho da Força e desse processo que ele estava envolvido de desvios no BNDES. O Hugo Mota não quer anistia. Nomear ou indicar, seja o nome que você preferir, Paulinho da Força, é porque ele não quer anistia. Toda vez que o Hugo Mota falava sobre anistia, ele tinha uma reunião com Lula ou tinha ouvido ministros do Supremo. Alguém que é presidente da Câmara, que faz parte de um poder, que tem prerrogativa para votar e determinar ali na votação uma anistia, precisa ouvir o presidente Lula, precisa ouvir o ministro do Supremo, que são todos contra a anistia. Não, mas o Hugo Mota ouvia. E agora nomeia, indica Paulinho da Força com todo esse histórico que o Silvio Navarro já nos trouxe. O Hugo Mota não quer anistia. E sim, eles engambelaram a oposição. No caso, sobretudo, o PL. Hoje, de manhã, eu vi essa indicação e mandei para alguns deputados e falei, vocês estavam sabendo disso? Porque estava nos informes de economia que eu recebo, nos relatórios de manhã. A hora que eu vi aqui, eu falei, Paulinho da Força, ressuscitaram Paulinho da Força para um cargo hoje que talvez seja o mais importante, que é relator de um projeto de anistia. O Hugo Mota não quer anistia. Tudo aquilo que ele falou é bobagem, não é de verdade. Pronto, está muito claro. O que se fazer agora numa situação como essa, eu preciso entender o que a oposição vai fazer, porque é ela que tem que dizer. Eu ouvi de parlamentares, não, mas tinha que pelo menos ter um começo. Ele já disse que não pode desagradar o Supremo, vergonhoso. Está de joelhos. Aliás, ou está agradecido pela anulação do julgamento dele. Não pode agradar esse ou aquele lado, sendo projeto de anistia. A anistia só tem uma.
é ampla, geral e restrita. E quem diz isso, é a história brasileira. 1979, nem faz tanto tempo assim. Foi essa que deu certo, só tem essa, não tem mais outra. Deixa eu passar para o Consta, mas antes, só para alertar a nossa audiência, quem quiser conhecer um pouco mais os detalhes dos bastidores, de como é que foi essa negociação ontem, para o presidente da Câmara, Hugo Motta, colocar em votação aí a urgência do projeto da anistia, a indicação do Paulinho da Força, o resgate desse projeto de lei do Marcelo Crivella para iniciar aí as negociações. O nosso querido Edilson Salgueiro, editor do site, publicou uma reportagem explicando aí as nuances, os bastidores do que ocorreu desde ontem até hoje sobre a anistia e todos os acordos realizados em Brasília. Deixa eu passar para o Consta. Paulo, eu tento sempre fazer sínteses, né, que buscam explicar a situação em que vivemos. Essa é muito fácil, né? A anistia subiu no telhado. Qualquer um vai entender o recado, né? Subiu no telhado, não pode agradar. Não vai agradar nem a extrema esquerda, que eu não sei quem eles chamam, deve ser o único parlamentar do PSOL, e nem a extrema direita, são os bolsonaristas. Não sei se ficou claro na hora que ele falou isso, né, mas a extrema direita são os bolsonaristas. Então, metade da população que quer a anistia vai ficar a ver navios. Não pode desagradar os ministros do Supremo. Ora, que anistia é essa? Que pacificação é essa? Essa pacificação não vai desfazer 1 milímetro a caça às bruxas, que, aliás, é uma demanda do governo Trump em relação ao Brasil para retirar o pacote de maldades, as tarifas, né? Engambelaram o PL, como disse o Piotto, em parte, né? Eu acredito que em parte, porque a gente tem que lembrar que o PL não tem só bolsonaristas. Tem ali uma turma do Valdemar, uma turma meio de centrão, e o próprio Valdemar andou escorregando aí, né, dizendo que, olha só, veja bem, houve uma tentativa, um planejamento de golpe, mas... E depois ele veio pedir desculpas, falar que não foi bem assim. Então tem uma ala do PL que está junto com esse centrão todo, que o Paulinho representa tão bem, né, um centrão fisiológico, que eles querem os votos de Bolsonaro, mas eles não querem Jair Bolsonaro. Eles querem se livrar do Bolsonaro. É a polarização que faz mal ao Brasil, né? A extrema esquerda e a extrema direita. A gente tem que se livrar de ambos e ficar aqui com o nosso velho jogo, a nossa antiga estratégia das tesouras, onde a gente fazia tudo que a gente fazia em paz, sem uma turma aí que fica nos perturbando porque quer moralizar a coisa pública, descobriu que é possível fazer uma gestão de 4 anos sem corrupção, sem escândalo, sem feudo partidário nos ministérios e por aí vai, né? Então, tem um problema só a estratégia do Paulinho, né, de não irritar ninguém, à exceção dos bolsonaristas e do PSOL, né? Combinar com os bolsonaristas na hora de votarem e, claro, com o presidente Trump. Ele não vai achar que esse projeto aí, totalmente modificado pelo Paulinho da Força, vai interromper a caça às bruxas. E aí, como é que fica com os Estados Unidos? O senhor dá para dizer que a oposição foi surpreendida aí com a nomeação do Paulinho da Força, porque até ontem a gente estava no programa falando de reuniões, o Hugo Motta estava ali com líderes, com Sóstenes Cavalcante, com o Zucco, em conversas para tentar articular aí a aprovação da urgência da anistia, e aí na sequência vem essa indicação do Paulinho da Força. Esse nome circulava, já tinha alguma informação a respeito ou foi surpresa? Não, o Paulinho da Força não era um nome colocado na mesa até ontem, de forma nenhuma. O que a oposição fez foi um acordo ali para ter os votos. O Sóstenes deixou isso muito claro na tribuna, já quando a votação já estava aberta, o placar já estava aberto para manifestação. Ele falou de um lado, o Lindbergh Farias fez aquele discurso absolutamente amalucado do outro lado, algo também para ficar para a história. Ele conseguiu falar sobre o Pacto de Munique de 1938, a tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes, o tumulto do 8 de janeiro e entre outras coisas. Ninguém entendeu o que ele estava falando, mas na fala do Sóstenes ele fez menção ao PSD, ele fez menção à União Brasil, ao PP, ao Republicano, citou nominalmente o Marcos Pereira, que é o presidente do partido. O Hugo Motta não dá um passo na calçada sem falar com o presidente do partido dele. Citou outras siglas menores, o Avante, o PSDB até, teve votos de todas essas bancadas. Era um gesto para mostrar que a votação da urgência da anistia era algo em nome da casa,
e não uma pauta do PL, não uma pauta do Partido Novo, uma pauta da oposição mais declarada, mas sim uma pauta da casa, uma pauta do país, uma pauta que é a principal pauta do semestre, justamente para o Brasil virar a página. E esse discurso, pela primeira vez, aparece na boca do presidente da Câmara, Hugo Mota, que falou: nós precisamos virar a página. Ele, inclusive, colocou isso nas redes sociais. Então, o nome do Paulinho era aquela carta que o Hugo Mota estava aguardando, não sei com quem ele combinou isso, justamente para jogar água, né? Justamente para jogar aquele balde de água fria no dia seguinte e deixar o Supremo Tribunal Federal em paz. Eu vou repetir. Quem conduziu a absolvição do Paulinho da Força, se alguém quiser saber mais, tiver dúvida, procure na internet, no Google. 10 anos de prisão, perda de mandato de deputado, desvio de 350 milhões do BNDES, crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa. O STF havia deliberado sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes reverteu isso no plenário, teve apoio, óbvio, porque foi o plenário, mas ele reverteu, ele conduziu a absolvição do Paulinho com base em embargos declaratórios, que não tem esta finalidade, não eram embargos infringentes. Se quiser, eu faço um print aqui, Paula, a gente coloca na tela no próximo comentário aqui. Eu vou fazer o print agora para que não restem dúvidas. Condenação foi de 10 anos, né, Silvio? Sim, a reversão. 10 anos. E 2 meses. Isso. Augusto. Olha só, o Silvio resumiu exemplarmente a capivara. Aliás, isso tem, né, pode ser um pouco maior, né, Silvio? Porque é dono vive de partido, viveu de... Para meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe aí sua opinião. Quem que é esse Paulinho aí que colocaram como relator aí do anistia aí, né, pessoal? Quem que é esse já passaram a capivara dele e não é gente boa, amigo de Moraes que livrou a barra dele, livrou a barra de Lula também. Moraes aí só defende criminoso, como não é para defender as pessoas que é trabalhadoras aí do 8 de janeiro, são terroristas, criminosos e pior coisa que vem de Moraes aí, ele tem uma raiva que não tem como explicar de onde ele sente tanta raiva aí do pessoal do 8 de janeiro, sente tanta raiva aí do Bolsonaro. Ele fala com uma ignorância, quando ele pensa no julgamento, pensa no 8 de janeiro, ele já fala com ignorância e com raiva. Mas aí, para defender criminoso, bandido, ele já muda de assunto. Foi ele mesmo que conseguiu liberar Lula aí da prisão, e esse tal Paulinho aí que já puxaram a capivara, que ele já foi julgado aí e condenado, né? E foi anulado o mesmo processo que aconteceu com Bolsonaro agora mesmo, com uma pessoa só votou contra, o resto tudo pela condenação, mas com essa uma pessoa conseguiu anular o julgamento e ele foi solto. Então a capivara dele já não é bom e Moraes que liberou ele. Então, pessoal, a gente tem que fazer bagulho. Então já comenta aí nesse vídeo pra gente fazer bagulho. Comenta hashtag fora Moraes. A gente já vai se juntar para tirar Moraes aí do poder. A gente tem que lutar pelo impeachment de Moraes. Então a gente não vai conseguir a anistia ampla aí pro Brasil. Então é isso, pessoal. Comente aí, deixe sua opinião, comente aí fora Moraes, pra gente se unir contra essa ditadura. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima.